Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma revisão. Agora vamos falar aqui sobre a área de linguagens. E antes de entrar na nossa revisão, eu vou estar deixando aqui algumas orientações gerais para vocês que são muito importantes. Primeiro é falar aqui sobre as matérias que compõem essa área, que é português, artes, educação física, inglês e espanhol. O que é importante vocês saberem é que a prova elas vão ter muitas questões de interpretação de texto. Essa é uma habilidade que vai ser muito cobrada de você. Por isso, a dica que a gente dá aqui é sempre ler o enunciado antes para você estar entendendo o que a questão pede. Fazendo isso, você vai para a leitura, vai ler os textos de forma mais focada e assim vai ficar mais fácil de você conseguir acertar a questão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as questões de arte e educação física. Geralmente vão ser também questões interpretativas, então falando assim de artes, não vai ser cobrado sobre um autor ou sobre alguma obra em específica, mas vai lá trazer uma imagem, outra vez uma pintura, e te cobrar o que é aquela mensagem, o que aquela pintura quer dizer, qual é a mensagem que ela quer trazer. Da mesma forma sobre educação física, não vai ser cobrado sobre o esporte, sobre o voleibol, sobre o beisebol, de forma direta, perguntando sobre regras, mas pode falar sobre esporte e te cobrar alguma coisa interpretativa. Quanto a inglês e espanhol, a dica é não se estressar muito com essas questões. Se você não entender nada, não conseguir deduzir nada lá do texto que estiver em inglês e espanhol, não tem jeito, você vai ter que chutar e prosseguir fazer a sua prova. Porque se você perder muito tempo com essa questão, com essas questões, isso pode acabar te atrapalhando nas outras questões. Na nossa revisão aqui hoje, nós vamos estar falando aqui sobre alguns assuntos principais que são mais cobrados aqui na área de linguagens, que é a interpretação de texto, linguagem verbal e não verbal, variação linguística, gêneros textuais, literaturas e funções da linguagem. Qual vai ser a nossa metodologia? Eu vou estar fazendo uma rápida explicação do assunto e depois mostrando como que isso pode ser cobrado através aqui de algumas questões. Mas é importante a gente saber que esses assuntos eles serão cobrados como base. Eles são importantes para você entender a questão. Não vai vir perguntando diretamente sobre o que é uma linguagem verbal e não verbal, o que é uma variação linguística, mas isso vai ser importante para nos ajudar a entender a questão. Tudo bem? Então, estudando esses assuntos, somente esses assuntos, quer dizer que só vai cair isso na prova? Não, mas aqui é uma revisão. Nós temos que estudar os principais assuntos para ter uma maior chance de tirar uma nota mínima, ou pelo menos a nota suficiente para aprovação, mas é bom deixar claro que outros assuntos, como gramática e outras coisas, podem ser cobrados na sua prova. Mas aqui para revisão, a ideia é passar pelos principais assuntos. Então vamos aqui, dito isso, para entrar aqui nos assuntos da nossa revisão de hoje, que o primeiro é aqui falar sobre interpretação de texto. Então, como eu havia falado antes, a dica é você ler o enunciado primeiro. Isso vai fazer com que você vá para o texto já com uma lente mais focada, sabendo o que você quer. Fazendo a leitura do enunciado, isso também vai fazer com que você leia o texto com mais atenção e seja mais fácil você eliminar alternativas absurdas. Eliminando alternativas absurdas, a sua chance de acertar a questão ela vai aumentando, ok? Então vamos ver aqui, através de uma questão, como que isso pode ser cobrado de nós. Então, como eu falei antes, vamos sempre ler o enunciado primeiro, para a gente saber o que procurar lá no texto. Então, diz assim: de acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é. Então, vamos para o texto procurar que elemento é esse que elemento é esse, né, para a participação das pessoas nas mudanças sociais. Vamos ver aqui. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Então, a nossa resposta ela tem que estar por aqui, porque nós temos que o aumento do nível de conhecimento ele fortalece a participação e a produtividade das pessoas.
E é esse elemento que nós estamos aqui procurando aqui, de acordo com o comando aqui do nosso enunciado. Esta é a transformação essencial que estamos presenciando neste início do século. Então, nós temos aqui o principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é o quê? É a disseminação da informática? Não. A disseminação da informática, eles são elementos que permitem o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O crescimento das redes sociais? Também não. A queda dos custos da tecnologia? Também não. Nós estamos vendo aqui que esse elemento é o aumento do nível de conhecimento, ou, em outras palavras, a apropriação de novos saberes. Por isso que o nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Certo, pessoal? Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é falar sobre linguagem verbal e não verbal. Então, o que é a linguagem verbal? É a linguagem baseada em palavras e linguagem escritas. Então, exemplos aqui são em conversas, em livros, em e-mails. E aqui eu tenho uma imagem que representa uma mensagem aqui que está somente em linguagem verbal, que diz assim: é proibido fumar nesse local. Agora, na linguagem não verbal, nós vamos fazer a comunicação sem usar palavras escritas ou faladas. Então, por exemplo, aqui nós temos essa plaquinha, que quando a gente olha para ela, a gente entende que é proibido fumar nesse local. Então, é uma mensagem que é passada para a gente sem o uso de palavras. Agora, nós podemos ter também a linguagem mista, que é quando a gente faz uso das duas linguagens ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos uma placa que indica que nós não podemos fumar e que nós também temos a linguagem verbal que fala proibido fumar. Então, aqui nós temos o uso da linguagem mista. Então, qual a importância da linguagem verbal e não verbal? Ambas formam a base da nossa comunicação diária e influencia a forma como interpretamos as mensagens. Nós podemos falar assim várias e várias coisas, passar vários e vários gestos com a linguagem não verbal e também quando a gente diz alguma coisa, a gente está falando assim com palavras e também são várias formas de a gente se comunicar, certo? Vamos ver aqui um exemplo de como que isso cai na nossa prova. Vamos ler aqui o enunciado. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre. Então, nós temos que procurar aqui nessa tirinha que mensagem que ela tem a intenção de passar para a gente. Vamos ver aqui. Nós temos um menino falando aqui, mas não foi falta. Quá. Aí o garoto correndo, a falta é para o nosso time maluco. Aí ele olha para ele e fala, e daí? Então, o que nós temos uma mensagem? Que mensagem que nós temos sendo passada? Pessoal, uma mensagem de otimismo, de negação, de deboche? Não, aqui nós temos uma mensagem de honestidade, porque mesmo que o juiz marcou a falta para o time do menino ali, e o companheiro foi lá reclamar com ele foi lá e questionou, não, não foi falta. Por quê? O que é que sobre variação linguística. Então, o que é variação linguística? É a diversidade no falar que nós temos fatores sociais, regionais, históricos, situacionais. Então, falando aqui de fatores regionais, a gente vê variação linguística quando nós vemos diferenças no falar conforme a região que a gente está. Então, aqui nós temos exemplo que no sul as pessoas falam mandioca e no Rio de Janeiro falam aipim. Então, nós temos aqui uma variação linguística geográfica. Mas nós podemos ter também variação linguística social, que isso vai ocorrer quando nós temos diferentes formas de falar entre grupos sociais. Então, o exemplo é jovens usando gírias como mano, como bro, como truta, ou e etc. Ou outras formas, assim, outros exemplos que a gente poderia citar aqui, e que a gente não vê ocorrendo em outros grupos, como idosos, etc. Então, geralmente, essas gírias ocorrem mais em jovens. Então, nós temos exemplos assim, de variações entre grupos sociais. Então, nós temos aqui também outro tipo de variação linguística, que é quanto à estilística, que é quando a linguagem varia conforme a situação. Então, quando você está com seus colegas, geralmente você usa uma linguagem mais informal, como oi, como beleza e etc. Mas quando você está com a presença de um juiz ou em outra pessoa que demanda uma situação mais formal, você fala senhor, você fala vossa reverência, vossa santidade, tudo isso vai mostrando como que a nossa
Linguagem, como que a nossa fala ela pode variar conforme a situação ou conforme grupos sociais, tudo bem? Então aqui eu tenho uma imagem que mostra que mostra um exemplo de variação regional. Então nós temos aqui onde eu moro, aqui no Espírito Santo, a gente fala chup-chup, mas em outros lugares as pessoas chamam de din-din, de sacolé ou de refresco. Isso são exemplos que mostram a nossa riqueza cultural. Vamos aqui para o exemplo de como que isso pode ser cobrado aqui de você através de uma questão. Vamos ler o enunciado. O poema de Mário de Andrade apresenta características do falar de algumas regiões, posicionando-se criticamente ao enfatizar que. Então, qual é a crítica que esse autor está fazendo? O que ele está querendo enfatizar aqui nesse poema dele? Então, nós temos, vamos ler. Que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas paroaras escancárias vogais, que tem os 500 réis meridional, vira 5 tostões do rio para o norte. Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Então vamos ler o enunciado novamente. O poema de Mário Andrade apresenta características do falar de algumas regiões, posicionando criticamente a enfatizar que. Então, o que ele está querendo enfatizar criticamente aqui? A pronúncia exagerada causa malefícios à saúde do Rio de Janeiro? Não. O discurso cadenciado permite a compreensão das pessoas no país? Não. O sotaque local deve ser evitado nas conversas pelo país afora? Não. A diversidade linguística faz parte da riqueza brasileira. É isto que o autor ele quer dizer aqui no seu poema. Que não importa como que o carioca fala, não importa como que o baiano fala, não importa como que uma pessoa lá do Amazonas fala. Isso tudo é importante porque mostra que a diversidade linguística faz parte da riqueza brasileira. Então, quem critica as diferenças regionais não sabe o que está falando, porque a diversidade linguística ela é importante para mostrar a nossa riqueza brasileira. Tudo bem, pessoal? Gabarito aqui, letra D. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é falar sobre gêneros textuais. Então, o que são gêneros textuais? São modelos de textos que reconhecemos em nosso cotidiano. Eles se definem por suas características estruturais e contextuais. Então, nós temos aqui a tipologia narrativa, nós temos que tem o objetivo de contar uma história, e aqui nós temos exemplos, como que é, por exemplo, os contos, os romances, as crônicas. Nós temos aqui também a tipologia descritiva, que tem como objetivo detalhar algo ou alguém. Então, nós temos aqui alguns exemplos, gêneros que são exemplos dessa tipologia, que é, por exemplo, os perfis biográficos, os catálogos de produtos, mas nós também temos a tipologia argumentativas, que tem como objetivo defender uma ideia. E gêneros que pertencem a essa tipologia são os artigos de opinião, as cartas ao leitor. Nós também temos a tipologia injutiva, que tem como objetivo instruir ou ordenar. Nós vemos isso em receitas, em manual de instruções. E por último, aqui nós temos a tipologia expositiva, que tem como objetivo informar ou explicar algo. Gêneros que são exemplos são as notícias, são os relatórios, são artigos científicos. Então, o que é importante para nós? Quando cair uma questão, nós temos que saber as características de cada gênero, mas não necessariamente você precisa decorar isso. As questões, elas vão estar te dando dicas. Então, um exemplo aqui é uma questão que caiu aqui no ano anterior, da alguma prova do Enseja. Vamos ver aqui do enunciado o que a questão quer de nós. O que caracteriza esse texto como uma sinopse é o fato de apresentar ao leitor, então, quais são as características de sinopse. Vamos ler aqui o nosso texto. A rotina melancólica de uma casa de repouso na China é quebrada quando um grupo de velhinhos intrépidos decide fugir em um ônibus e atravessar o país para participar de um show de variedades na TV. Apesar da saúde frágil, a alegria da viagem dos ensaios os enche novamente de vida e alegria. Ao longo do caminho,
eles começam a ver que seus sonhos podem se tornar realidade e encontrar a paz e a felicidade que há muito haviam sido deixados para trás. Então, o que caracteriza esse texto como uma sinopse é o fato de apresentar ao leitor. Será que é o quê? A vida feliz dos idosos na China? Não. A história de um programa de TV? Talvez poderia ser, né? Os perigos de uma rotina maçante? Também não. Talvez aqui você ficaria com dúvidas entre as alternativas B e a alternativa D. Mas quando a gente estuda o que é uma sinopse, a sinopse é um texto essencialmente expositivo que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural, como filme, como livro, como espetáculo musical, como uma peça teatral. E é isso que esse texto aqui está trazendo para nós. Ele não quer necessariamente contar a história de um programa de TV. Ele quer mostrar aqui os aspectos importantes aqui desse filme. Por isso que o nosso gabarito, pessoal, vai ser aqui a letra D. Então, mesmo sem saber o que é uma sinopse, analisando as alternativas, olhando para o texto, você conseguiria aqui chegar na resposta correta. Ok? Vamos aqui para o nosso próximo tema aqui de hoje, que é falar sobre poemas. Então, o que são poemas? Poemas são expressões artísticas por meio das palavras, onde emoções, imagens e sensações ganham vidas. Os poemas eles se destacam pela sua musicalidade, que é dada através do ritmo e da métrica, e pela sua riqueza em figuras de linguagem, como metáforas e aliterações. Aqui eu trouxe um exemplo de um poema para vocês, que é um dos poemas mais conhecidos aqui do Brasil, que é a Canção do Exílio. Vou estar lendo aqui para vocês duas estrofes. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então veja o que é um poema, as emoções que ele quer nos trazer, as sensações que eles procuram também trazer para nós, os seus ritmos, né, as suas métricas, as suas figuras de linguagem. Isso são coisas que o poema eles procuram trazer para nós. Então, na sua prova, geralmente não vai ser perguntado o que é um poema, mas eles vão trazer um poema e vão te perguntar aqui características do poema, o que é o autor, o que o eu lírico quer dizer com o poema dele. Isso nós vamos estar vendo aqui nessa questão. Primeiro, vamos ler aqui o enunciado. O poema tematiza um acontecimento esportivo de grande repercussão nacional e se relaciona com seu momento histórico na medida que o eu lírico, então ele quer saber, né, o que o eu lírico ele quer dizer aqui com o seu poema, que ele quer, que mensagem que ele quer passar com o seu poema. Então vamos ver aqui, vamos ler esse poema. Foi-se a Copa, não faz mal. Adeus chutes e sistemas. A gente pode, afinal, cuidar de nossos problemas. Faltou inflação de pontos, perdura a inflação de fato. Deixaremos de ser tontos se chutarmos no alvo exato? O povo, no outro torneio, havendo tenacidade, ganhará rijo e de cheio a Copa da Liberdade. Então, o poema ele se relaciona com o momento histórico na medida que o Eurípides ele faz o quê? Ele consola o povo brasileiro. Você está vendo o Eurípides consolar o povo brasileiro? Também aqui não. Revelar um espírito esportivo? Também não estou vendo isso aqui no poema. Exaltar os aficionados pelo futebol? Também não. O que ele está querendo fazer aqui é mostrar uma visão crítica sobre o nosso país. O povo se envolveu tanto com a Copa se foi, mas o que fica? Agora ficam os nossos problemas. Faltou infração de pontos, agora a gente tem que cuidar aqui da infração que está ocorrendo aqui no nosso país. Então, o o autor, o Eurico quer dizer? O ele quer mostrar? O ele quer fazer? Ele quer mostrar uma visão crítica sobre o nosso país. Alternativa correta, letra D. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos aqui para o nosso último tópico aqui da nossa revisão, que é aqui falar um pouco sobre funções da linguagem. Então, nós temos a função referencial,
função emotiva, função conativa, função fática, função metalinguística e função poética. Vamos estar aqui falando um pouquinho rapidamente sobre cada uma. A função referencial da linguagem é quando ela quer transmitir informações que sejam objetivas. Aqui um exemplo é quando a gente fala assim, quando um jornal ou algum repórter fala a Terra gira ao redor do Sol. Então, o que ele está transmitindo? Informações aqui objetivas. Já na função emotiva, nós temos sendo expressados sentimentos do emissor. Aqui um exemplo, estou tão feliz hoje. Então já percebam aí a diferença. A função conativa ou apelativa visa influenciar o leitor ou chamar a sua atenção. Um exemplo é compre agora e economize. Então nós estamos influenciando o receptor. A função fática é testar ou manter o canal de comunicação. O exemplo é quando a gente pergunta para alguém: você está me ouvindo? Então, nós estamos testando o canal de comunicação. A função metalinguística é quando a gente usa a linguagem para falar dela mesma. Então, um exemplo aqui, quando nós temos aqui verbos indica ação. Então, nós temos a linguagem falando da própria linguagem. E o último exemplo aqui é a função poética, quando foca na mensagem em si, mas aqui focando no seu formato e na sua estética. Um exemplo aqui é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, o importante para a gente, não precisa necessariamente você estar decorando quais são essas funções, os exemplos, mas é importante você ter esse tipo de conhecimento, ter esse conhecimento teórico, para que seja a sua base na hora de resolver e entender aqui as questões. Então, vamos ler aqui o enunciado. O que o enunciado está perguntando? O fragmento de texto é parte de uma reportagem sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, percebe que entre suas características básicas está a utilização de. Então, nós temos aqui uma reportagem sobre a produção de automóveis no mundo. E numa linguagem de reportagem, como a gente viu aqui, que usa uma linguagem referencial, o objetivo é transmitir informações que sejam objetivas. Mas vamos ver aqui no texto. Os emergentes querem dirigir. 2009, a China assume pela primeira vez o posto de maior produtor mundial de veículos, à frente dos Estados Unidos e Japão. Um ano mais tarde, o Brasil passa a Alemanha e se torna o quarto maior mercado mundial de veículos. A crise financeira, que comprometeu o consumo nos países ricos, pode ter contribuído, mas não fez mais do que antecipar a realidade que deve imperar nas próximas décadas. Cada vez mais, as montadoras voltam seus olhos para o Oriente e para as economias em desenvolvimento. Eles serão os grandes produtores e consumidores de carros do século XXI. Então, o que marca esse texto? Considere a linguagem. O que marca? Qual é a funcionalidade desse gênero? Quais são as características básicas? Nós estamos vendo. Será que é aspectos emotivos? Não. Será que são expressões patrióticas? Também não. Será que são elementos poéticos? Não. Aqui nós vemos a utilização de uma linguagem objetiva, referencial e informativa. Gabarito correto aqui, letra A. Ok? Vamos aqui para o nosso próximo slide, que é mostrar que agora eu vou estar passando a bola para você. Porque agora você viu a nossa revisão, mas não adianta nada você só ficar estudando de forma passiva. É importante que você faça algumas questões para estar treinando, para estar praticando o aprendizado aqui da nossa aula de hoje. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar deixando aqui na descrição um mini simulado com 5 questões inéditas para você estar praticando. Eu vou estar deixando também o link para você resolver a prova de linguagens do ano de 2020. Então, o que você vai estar vendo? Vai estar baixando? Vai estar baixando o PDF, que eu vou deixar aqui na descrição, ou, se você preferir, eu acho melhor você baixar na Play Store o aplicativo Prepara em Seja, porque você já vai fazendo assim o simulado de uma forma mais dinâmica e interativa. Conforme você vai lendo as questões, você já marca o gabarito e a questão já te fala na hora. O aplicativo já te fala na hora se você
errou e acertou, e no final ele já te fala no final quantas questões você acertou de 30 questões. Por isso que eu acho melhor e mais vantajoso você baixar o aplicativo e treinar por esse aplicativo, beleza? Mas se você não tem ou usa iPhone, você vai ter que baixar aqui essa prova em PDF. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. O propósito aqui é fazer uma revisão de forma bem rápida, bem sucinta, bem direta. Mas se você ficar com alguma dúvida, é só postar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Deixa aqui algum feedback falando o que você achou da nossa aula, para que nas próximas revisões dos próximos anos a gente possa estar melhorando. Então, fique com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos, boa prova e não deixe de fazer os simulados e nem resolver a prova do ano de 2020. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima, até amanhã para a nossa revisão de matemática.